Trago neste conteúdo os pontos mais relevantes que eu vejo, é claro, vivenciando o campo de batalha, estudando, praticando com constância, para que você também consiga dominar a ferramenta do Google Ads, porque não é só sobre ter uma campanha alinhada, ajuste, segmentação, é importante sem dúvida nenhuma, tanto que tem vários conteúdos aqui no canal que eu mostro campanha por dentro, a estratégia que eu aplico, os ajustes que você vai fazendo ao longo da tua campanha ativa, mas é além disso, tanto é que o que eu vou compartilhar, sem essa base, sem essa estrutura que hoje eu sei que ela é fundamental para qualquer um ter resultados, eu não teria os resultados que eu tenho hoje. Então não é só sobre campanha, não é só sobre dados, é além disso. Então é por isso que eu convido você a assistir este vídeo, vai te ajudar a ter esta visão bem mais estratégica, saber o que olhar, é aquilo que você deve se atentar, porque dados por dados, parte ferramental, isso na prática, no campo de batalha você aprende, só que é muito além disso. Então vem comigo, se você curtiu a ideia deste vídeo, seu like, se inscreva, comenta, tudo aquilo que você já sabe, os links que eu recomendo, vou deixar abaixo aqui na descrição deste vídeo. Então agora, bora pro conteúdo. Vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu quero iniciar este conteúdo falando sobre mentalidade de alta performance. Eu sei que falar sobre mentalidade parece um pouco clichê, todo mundo fala sobre isso. Não estou aqui para te falar textos motivacionais, até porque eu não me baseio na minha motivação. Muitas vezes eu não estou motivada a fazer certas coisas. Eu simplesmente penso que a prioridade eu tenho que fazer e ponto final. Mas sim, eu quero te passar 3 pontos que eu vejo importantíssimo quando a gente fala sobre mentalidade de alta performance, para quem anuncia, para quem vivencia este mercado que é afiliado, Google Ads, mercado brasileiro, mercado na gringa, que seja. Isto daqui é a base, é a estrutura fundamental para que, principalmente quem trabalha isso daqui, é o que consegue ter resultados. Muitos começam e muitos desistem. Por quê? Porque não entende isso daqui que é o que eu estou compartilhando. Primeiro ponto é pensar como um anunciante profissional e não como um amador que testa links. Eu já testei muito links no sentido de só testar. Eu acho que esse produto aqui vende, pego o link ali de afiliada, vou aplicar nessa estratégia, depois eu aplico na outra estratégia e vejo no que dá. O Google uma hora ele vai entregar. Não é sobre isso, e é exatamente neste segundo ponto que é dominar Google Ads é sobre tomada de decisão baseada em dados e não em achismo. O que acontecia muito comigo, acontece com muitos iniciantes, é eu acho que esse produto vende. Eu acho que essa estratégia funciona porque tá todo mundo aplicando e tendo resultados, então eu vou fazer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo. Eu acho que essa plataforma é a que vende mais porque é a plataforma que todo mundo fala. Seguir num caminho contrário do que tá todo mundo fazendo é o que pode muitas vezes, é o que vai fazer, na verdade, você ter resultados que muitos não têm. Pode ter certeza, e eu aprendi muito sobre isso, é claro, com o tempo, né? Terceiro ponto, perder faz parte do processo, o que você faz após o erro é o que te define. Errou, tá tudo bem. E muitos começam assim, eu só tô gastando. Não, você não está gastando, você está investindo. Quando você pensa e tem a palavra gastar, você está pensando como um amador e não como um profissional. Isso daqui é um negócio como qualquer outro. Isso aqui não é só porque tá na internet, é digital, que vou botar uma campanha para rodar e o Google vai entregar e vou vender, vou ganhar muito bem, porque se fosse assim, seria muito fácil, não teria mentores, não teria cursos ensinando todo um processo, eu não teria passado por um processo longo de muitos estudos, como acontece até hoje. Pelo contrário, então pense como um profissional e não como um amador. Lembre-se, perder faz parte. Você perde hoje para ganhar amanhã. Visão estratégica. 3 pontos importantes que eu vejo aqui. Visão estratégica, lembre-se disso. Dominar o comportamento de compra no Google. Não é sobre ferramenta, não é sobre produto, não é sobre campanha. Claro, é importante, sem dúvida nenhuma. Mas é entender o comportamento humano. É entender que quando você receber cliques nas suas campanhas, por mais que os cliques são termos de palavra-chave muito qualificado que remete ao produto, à estratégia que você está aplicando, talvez você se pergunte, mas tá tudo certo na minha campanha e eu não consigo vender, por que será? Porque você está trabalhando com comportamento humano e a gente não tem controle sobre isso. Muitas vezes o que eu penso é que poderia acontecer comigo, como eu acho que em algum momento já aconteceu. Eu estar pesquisando, querendo comprar um negócio, mas cadê meu cartão de crédito? Não tá aqui. Eu tava ali no processo, na página de pagamento e tava sem minha carteira do lado.
Ah, então tá, mais tarde eu compro e fecho tudo e pronto, eu tava ali pronta para comprar. Mas por quê? Em algum momento, em alguma circunstância na situação em que eu estava, eu esqueci de uma coisa aqui, ou meu cartão não passou, eu tive um problema com o cartão, ou seja, isso acontece e muitos ficam assim, ah, mas a estratégia não funciona. Não, lembre-se, estamos trabalhando com comportamento humano, então saber dominar o comportamento do usuário, entender o porquê disso, o porquê daquilo, é só você se colocar no lugar. Você é um usuário da mesma forma quando alguém está pesquisando, você está pesquisando também. Segundo ponto, pensar em intenção e não em palavras-chave. Isso daqui eu já fiz muito, que era só o quê? Vou colocar palavras-chave na minha campanha, ou sempre usar a mesma palavra-chave, sempre o nome do produto. Encontrar outros termos de palavras-chave, entender quais são as intenções destas palavras-chave é o que vai definir muitas vezes o teu resultado, porque você não fica apenas com a palavra-chave, o nome do produto e é a palavra, essa palavra que vende. Ou seja, mais uma vez, o achismo. Eu acho que essa palavra vende. Não, por que não se aprofundar um pouco mais em termos que muitos inclusive, não estão configurando nos anúncios? Ah, não, porque isso aqui não é uma palavra com a intenção de compra. Muitas vezes a compra não está na palavra-chave com a intenção de compra, e sim um outro termo que ninguém está olhando, que não consegue entender que esse termo sim também tem uma intenção de compra. Entender e aprender a intenção das palavras-chave faz você um profissional e não um amador. Terceiro ponto, não buscar quantidade de cliques, mas cliques qualificados. Eu vejo muitos falando, Amanda, minha campanha, não tô recebendo cliques, ou tô recebendo cliques, minha campanha tá com cliques, só que assim, 2 cliques por dia, 3 cliques por dia, nada, ou seja, não consigo vender. Você quer quantidade de cliques ou você quer cliques com venda? Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Se eu receber 1 clique por dia e este 1 clique eu vender, é isso que eu quero. Meu objetivo aqui é vender. Meu objetivo aqui não é receber a maior quantidade de cliques. Então, fica aqui a minha recomendação para você. Busque por cliques qualificados e não quantidade de cliques. Leitura cirúrgica de métricas. Primeiro ponto, criar rotinas de análise semanal, o que mantém você no controle, não o Google. O que eu vejo muito é subir campanha e vou ver no que dá. O Google uma hora vai entregar, eu vou olhar ali basicamente rapidinho e pronto, acabou. Pelo contrário, eu com as minhas campanhas, eu estou sempre olhando na parte da manhã e no final da noite, ou seja, estou sempre analisando as minhas campanhas para ver termos de palavras-chave. Não fico ajustando a campanha o tempo inteiro, pelo contrário, mas eu estou sempre olhando os termos de palavra-chave. Já vi uma palavra, um termo que foge da minha estratégia, já faço a negativação para evitar cliques desqualificados. Faça análise semanal nas suas campanhas, principalmente se for um produto que tem um alto volume de busca. Sempre você tem que ficar no controle e não o Google. Segundo ponto, entender padrões, não só números. Por que está convertendo? Como assim, Amanda? Não é só sobre números. Números é importantes? Sim, porque com dados, números, é que você vai saber o que está funcionando, o que não está, onde ajustar, dar lances mínimos, lances máximo, e isso vai em público, locais, palavras-chave, dispositivos. Só que, você já se perguntou, pô, tô ali, tô vendendo legal. Por que está convertendo? O que tem diferente nessa campanha do que nas outras campanhas? Será que é porque eu dupliquei um anúncio? Será que é porque eu fiz uma copy diferente? Será que o modelo de página pre-sale que eu criei, essa página é o que está mais convertendo? Será que foi a estratégia de lance que normalmente eu sempre uso, por exemplo, um CPA, e hoje eu fui lá, subi uma campanha e usei um maximizar cliques, ou vice-versa? Teve alguma coisa diferente na página pre-sale que eu usei, uma copy ou um botão de CTA? Então, pensar, por que está convertendo? Porque quando você começa a vender, você vai começar a criar padrões. Está vendendo por causa disso, disso, disso. Agora, eu vou lá e replico numa outra campanha, num outro produto, a mesma coisa que eu fiz nesta campanha para este produto, só que ali, nessa segunda campanha, não está vendendo. Então, será que é o produto que vende mais do que o outro? Ou será que não? Os dois estão vendendo muito bem. Ah, então, pera lá, eu usei o mesmo modelo de página pre-sale. Eu fiz a mesma coisa, eu fui lá e dupliquei o grupo de anúncio, coloquei mais de um anúncio, ou seja, eu dei um pouco mais de munição para a ferramenta, aumentei um pouquinho mais o orçamento. Então, entender o porquê está convertendo é o que faz você criar padrões, saber o porquê está funcionando. Deixa eu ir mais a fundo nessa minha campanha para ver o que eu fiz de diferente. Agora, jogo mental
com o algoritmo. Primeiro ponto, não mudar tudo ao mesmo tempo. O Google entra em um modo de confusão. Como assim, Amanda? Quanto mais você mexe na campanha, mais você reseta o algoritmo. Imagina só, você configurou na sua campanha uma estratégia, fez isso, estratégia de lance, colocou um orçamento, um valor de CPC. Aí você não dá nem tempo para o algoritmo começar a entender, ou quando ele começa a entender, bom, pera lá, ela quer que eu siga por esta rota. Aí, menos de 24 horas, você faz alguns outros ajustes. Uma segmentação sem dados, então você está no achismo, eu acho que se eu fizer isso, minha campanha vai melhorar. Aí o que você está fazendo? Você está resetando o algoritmo. Aí ele começa a entrar nesse modo confusão. Mas espera lá, ela falou para eu ir para essa rota, agora ela está falando para eu ir para uma outra. Então deixa eu resetar tudo que eu entendi aqui e vou começar do zero de novo. Então você reseta a inteligência que ele começa a ter quando ele começa a receber dados de impressões, de cliques, o algoritmo começa a entender certos padrões, mas aí você vai lá e muda totalmente a rota. Então cuidado em relação a isso, não fica alterando a sua campanha o tempo inteiro. Dê tempo para o algoritmo entender um possível comprador com dados que a tua campanha ao longo do processo vai coletando, e aí sim você vai fazendo ajustes necessários, isso ao longo da tua campanha. Segundo ponto, saber quando forçar o algoritmo e quando dar tempo para ele processar. Então é sobre isso. Você só vai forçar o algoritmo dando lances um pouquinho maiores no orçamento, no CPC, quando você tiver dados, olhar para dados e falar, bom, agora eu tenho que fazer alguns ajustes. Por quê? Porque eu estou investindo muito aqui, não está me trazendo resultados, então aqui eu vou diminuir um pouco o lance. Por exemplo, em país, estou investindo muito nos Estados Unidos, deixa eu diminuir um pouquinho o lance, porque nesses 2 dias, 48 horas, entregou muito rápido a minha campanha. Eu tive mais clique nos Estados Unidos, um investimento muito grande, então eu preciso fazer um ajuste menor aqui. Inclusive é isso que salva o teu bolso. Você só vai forçar um pouco o algoritmo, como, por exemplo, duplicar um grupo de anúncios, pode duplicar uma campanha para ver se a conta vai entregar um pouco melhor. Então tem alguns testes que a gente faz aqui, que inclusive tem vários conteúdos que eu falo sobre isso. Terceiro ponto, respeitar o ciclo de aprendizado, sem ansiedade de escalar no segundo dia. Saiu vendendo? Nossa, já vendi hoje, então agora eu vou colocar lances maiores porque a tal da ansiedade. Então já vendi, então amanhã eu vou conseguir vender. Só vou conseguir vender se eu colocar mais orçamento, mais dinheiro. Errado. Pelo contrário, não é sobre quanto mais se investe, mais se vende. Deixa a campanha entregar. Deixa a campanha, uma venda, 2 vendas, não é dados suficientes para você pensar, vou vender todos os dias e pronto, agora eu já vou escalar os resultados colocando mais dinheiro. Cuidado, respeitar o ciclo de aprendizado sem ansiedade. Eu sei, isso aqui é o que mais acontece com iniciantes. Eu preciso de dinheiro, eu tô sem pouca verba, só tá saindo dinheiro e não tá entrando, ou seja, não estou conseguindo vender, tem alguma coisa de errado, então vou colocar valores mais altos. A minha campanha está com poucas impressões, poucos cliques, então tá rodando muito devagar, então deixa eu colocar mais dinheiro. Errado, e é por isso que tem muitos que acabam investindo muito mais do que vendendo e lucrando no final das contas. Vai aqui o meu recado para você. Dominar o Google Ads não é sobre saber criar uma campanha, é saber interpretar o jogo que está acontecendo por trás dela. Se você domina a mente, o mercado e a ferramenta, é impossível, preste atenção, é impossível você não ter resultados. Lembre-se, não é sobre criar campanha, escolher um produto e vou ver no que dá. É sobre você dominar a mente, dominar a ansiedade, entender que isso aqui é um negócio, trabalhar de forma profissional e não como um amador, com tudo que eu te mostrei e, claro, entender, criar padrões sobre a ferramenta, o mecanismo do Google Ads, que sim, com consistência, vivenciando o campo de batalha, é impossível você não ter resultados. Lembre-se, foi o que eu falei no início deste vídeo. Não é só sobre subir campanhas, olhar para dados. É muito mais sobre você ter esta base, essa estrutura, que é a estrutura fundamental para você erguer este negócio, porque depois pode ter certeza que vai ficar tudo muito mais fácil. E é impossível você não ter resultados. Eu espero que este conteúdo tenha valido aí para você.
deixa o teu like se você curtiu, comenta aqui que com certeza eu vou ficar muito feliz de ler os comentários de todos, quem acompanha meu trabalho, se inscreva no canal, acione o sininho inclusive também para receber sempre as novidades, vídeos novos que eu trago para te ajudar nesta jornada. Muito obrigada por você que ficou até o final deste vídeo e eu te vejo num próximo conteúdo.